Bom, bom dia pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje então. A ideia da aula de hoje é a gente fazer uma retomada do conteúdo da aula assíncrona da semana passada, principalmente da parte final ali, que a gente vai precisar para poder dar continuidade no conteúdo. Alguém aqui não assistiu a videoaula assíncrona? Ó, vou aceitar que todo mundo assistiu. Então vamos mudar a pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula assíncrona? A parte de variáveis e operadores lá? Tá. Então tem que assistir, cara, até porque tem atividade, tem que entregar hoje, viu? Eu sei, vou assistir hoje. Tá. Mas alguém tem alguma dúvida a respeito da nossa aula? Tá, Eduardo, o que que eu não conseguiu fazer funcionar? Tá. Eu mostro hoje, passo assim por cima como é que a gente faz, e se tu ficar com alguma dúvida, a gente vê no final da aula, a gente conversa um pouquinho mais aí tudo, aí a gente consegue alinhar alguma coisa se for o caso, tá? Então tá. Então, a aula de hoje, basicamente, a gente vai fazer uma retomada daquele conteúdo. Era para tirar dúvidas, como ninguém teve dúvidas além do Champ ali, mas o Champ, como está fora da nossa disciplina, ele seria só uma ferramenta, a gente fala depois. Mas a ideia é a gente conseguir, hoje, na aula de hoje, fazer uma retomada, principalmente da parte de operadores ali, que vocês vão precisar para a videoaula dessa semana, tá? Que já está lá no Moodle, inclusive. A videoaula e tem tarefa para vocês lá também. Mas, como a gente vai falar na aula assíncrona dessa semana sobre comandos de seleção, que é o if, else e por aí vai, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, a gente precisa entender bem aqueles operadores lógicos e os condicionais, porque a gente vai precisar deles, basicamente deles, para poder fazer o if e else funcionar da forma correta. Então eu resolvi fazer uma retomada dessa parte, principalmente, para vocês conseguirem avançar na disciplina sem ter problema, tá? Bom, então é aquele mesmo documento que a gente utilizou na aula assíncrona, mas eu vou falar algumas coisas que talvez não estejam lá. Então, PHP é uma linguagem de script, parará, toda essa parte aqui é só para vocês entenderem o que que ele faz. Aí a gente tem o Champ. Para o pessoal que não conseguiu usar o Champ é uma ferramenta, então, que traz dentro dele o Apache, que é o servidor web que a gente tem, uma SQL, o PHP e o Perl, já vem com tudo instalado numa ferramenta só. Então, se vocês fossem fazer a instalação dessas ferramentas individualmente, dá uma dor de cabeça assim, ó, gigante. Principalmente utilizar o Apache, que é o servidor web, junto com o PHP, se dá qualquer coisinha errada na instalação, dá um revertério gigante. Então, para isso eles criaram essa ferramenta que junta tudo numa coisa só e fornece para o usuário, então, só um aplicativo. Tu instala aquele aplicativo, tá tudo funcionando junto, tá? Então, como é que funciona o Champ? O Champ, basicamente, quando tu instala ele, ele vai se instalar na pasta c:/champ. Então, ele vai ter todos os documentos do Champ, tá? Então, todos os documentos de vocês vão estar dentro dessa pasta. É permitido que vocês instalem em outros lugares, mas por padrão ele vem configurado para ser instalado nessa pasta aqui, tá? E dentro dessa pasta tem outra pasta chamada htdocs. Essa pasta htdocs, todos os documentos de vocês devem estar dentro dessa pasta, tá? Só que essa pasta tem uma série de outras coisas ali que pode complicar um pouquinho o desenvolvimento de vocês. Então, eu aconselho, tá? Que é a forma que eu trabalho, pelo menos, criar uma outra pasta dentro dela com o nome que vocês quiserem, meu projeto, minhas aulas, aula PI2, qualquer coisa do tipo. Então, a ideia é que vocês, dentro da HTDocs, criem uma outra pasta. Como é que vocês vão acessar isso depois? Vocês vão acessar. Aí todos os documentos de vocês vão ficar aqui dentro dessa pasta, meu projeto, tá? Como é que vocês acessam isso depois? Depois vocês podem abrir lá no navegador de vocês
http dois pontos barra barra, o localhost, então, que é dizendo que está na máquina de vocês, e coloca o nome da pasta que vocês colocaram aqui, exatamente igual nessa parte aqui, tá? Quando vocês entrarem nesse cara, vocês vão estar com os documentos de vocês. Ó, no caso meu, ele não está como colocar host, ele fica com outro endereço IP aqui, mas eu tenho aqui, ó, aulas 192.168.64.2, que seria o localhost de vocês, porque como eu utilizo o Mac, no Mac tu não tem como criar servidor web, ele não deixa abrir as portas, então no caso do Mac, ele cria uma máquina virtual rodando Linux e coloca lá dentro. Então, dentro da máquina virtual, eu teria o localhost. Como eu estou criando uma máquina virtual, para mim acessar, eu tenho que colocar o endereço IP dessa máquina virtual. Mas para vocês vai ser localhost, o nome da pasta, eu criei uma pasta API2 lá dentro do meu servidor, e dentro dela, então, eu tenho outras pastas, que é as aulas que eu passo para vocês. Aula 2 é essa aqui, a aula 3 é a próxima aula, a aula 4 vai ser a próxima, e assim vai, tá? Então, basicamente, para vocês acessarem, vocês vão colocar localhost barra o nome da pasta que vocês criaram. Opa, aqui, tá. É bem tranquilo, tá? O pessoal que está com dúvida, a gente vai conversar depois. Provavelmente o que faltou para vocês deve ser alguma coisa disso aqui, então, de criar essa pasta dentro e colocar o nome da pasta para acessar lá. Mas é bem fácil, talvez ativar o champ, que às vezes dá um pouquinho de confusão, mas não tem problema. A gente vê depois da aula bem tranquilamente. Bom, então o PHP, os documentos PHP, então, eles vão ter por padrão a extensão .php, dá para alterar isso no documento de configuração do PHP, mas não é o que a gente vai fazer, tá? O PHP, então, todo o código PHP é escrito dentro da tag PHP, então eu faço a abertura da tag, coloco o meu código inteiro, que está representado pelos 3 pontinhos, e no final eu faço o fechamento dessa minha tag, tá? Tá, eu posso ter quantas tags eu quiser dentro de um documento, então aqui eu tenho um exemplo de documento PHP sem o HTML e outro com o HTML, das duas formas é aceito sem problema nenhum. E aqui tem uma atividade para vocês fazerem que vocês têm que entregar lá no Moodle. A gente entra na parte de variáveis, que eu expliquei lá, mas que eu vou dar uma reforçada também. Então, as variáveis em PHP, elas sempre começam com o cifrão na frente, tá? Ou dólar, eu chamo de dólar, porque eu aprendi como dólar e nunca mais consegui chamar de outra coisa. Então, sempre que for começar uma variável, a gente vai colocar o dólar no nome dela, tá? Elas não podem começar por números, então nunca pode ter um número no começo de uma variável. Além disso, ela não pode conter espaços no nome da variável, não pode conter o sinal de menos, asterisco, mais, exclamação, todos os caracteres especiais. Os únicos caracteres especiais que ele aceita é o underline, aquele que fica a linhazinha embaixo do texto, como se fosse, e... Não, só o underline, desculpa. Tá? Então, eu não posso colocar nada diferente disso no meu código, no minha variável. Então, o nome de variável vai ser um dólar, uma letra qualquer, então pode ser qualquer letra. Depois disso eu posso colocar qualquer coisa, entre letra, número e underline, tá? Então o nome pode ser dos mais diversos. Eu tenho um exemplo para vocês aqui, eu fiz, ó. Então eu criei um dólar i igual a 3, mandei mostrar esse cara aqui, beleza. Criei um dólar nome igual a 5, podia botar o nome de verdade aqui, mandei mostrar esse cara aqui. Eu criei um dólar 4 nome. O que acontece quando eu coloco isso aqui? Então, se eu vier aqui em variáveis, mostrar o documento, ó, ele já me mostra um erro de parser. O que isso quer dizer? Antes de começar a interpretar o código do PHP, o interpretador lá vai lá e tem um parser, ele faz uma varredura no nosso código para tentar identificar erros antes de interpretar. Então, ele só faz uma leitura do nosso código para procurar erros. Nessa leitura, ele pode não encontrar nada e dizer, ok, pode começar a criar a tela, como ele pode encontrar algum erro desse tipo aqui. Então, repare que ele nem mostrou as outras variáveis que estava antes e já retornou um parse error aqui, dizendo que foi encontrado, então, um erro de sintaxe
um inteiro 4 inesperado, então ele não estava esperando aquele inteiro 4 ali, ele estava esperando uma variável ou um abre-chaves ou um dólar, tá? Então ele ainda te traz algumas informações do que poderia vir ali naquele caso. E ele me diz o nome do documento que eu estou executando e a linha que deu o problema. Se a gente olhar lá no nosso documento, foi na linha 9. Então aqui eu não posso colocar isso. Então isso aqui pode ser nome 4, se eu quisesse botar alguma coisa desse tipo. Tá? Bom, nome 4. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Se eu faço isso de forma correta, ele funciona direitinho, tá? Mais uma coisa que eu não me lembro se eu falei lá na videoaula, mas o nosso PHP ele é case sensitive. Então, se eu fizer isso aqui e tentar mostrar assim, ele vai me gerar um warning lá, não vai me mostrar informação, dizendo que a variável nome com N maiúsculo ela não foi definida, tá? Então tem que tomar cuidado, sempre que for criar uma variável e quando for utilizar ela, toma cuidado para usar da mesma forma, tá? Se eu colocar em maiúsculo é maiúsculo, se eu colocar em minúsculo é minúsculo. Isso é muito importante vocês tomarem cuidado, porque muda muito a forma como isso vai funcionar, tá? Bom, então aqui era isso. Vamos dar continuidade. Sempre que eu quiser atribuir um valor a uma variável, eu vou utilizar o sinal de igual, tá? Então, quando eu uso um sinal de igual, eu estou pegando um valor específico e atribuindo a uma variável. Esse valor depois pode ser utilizado mais adiante, mas a ideia é eu ter essa atribuição de um valor, então, a uma variável com um sinal de igual. Tá? A gente tem os operadores aritméticos, aqui é básico, né? Então, se eu pegar dois valores e colocar um sinal de soma entre eles, eu vou somar esses dois valores. Se eu pegar dois valores e botar um sinal de subtração, eu vou subtrair esses dois valores. Se eu botar um sinal de multiplicação, que é o asterisco, eu vou multiplicar os dois valores. A divisão, então, eu vou dividir os dois valores. Aí tem um que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é o percent ali, o sinal de percent, que ele retorna o resto da divisão, então eu divido um valor pelo outro, e o resto é retornado naquele percent ali. E a gente tem o incremento e o decremento. O que é o incremento e o decremento? A ideia dele é adicionar um ou diminuir um de uma variável. Então eu tenho uma variável lá numérica, deixa eu voltar aqui, tem uma variável numérica, e eu quero adicionar 1 a essa variável. Então aqui eu criei uma variável $A, tá? E disse que ela vale 2. Mandei ele mostrar o $A, fiz o incremento de 1 e mandei ele mostrar o $A de novo, tá? Até aqui, bem tranquilo. Se eu vier aqui, deixa eu vir aqui, variáveis, opa, não é variáveis, operadores aritméticos. Ó, eu mostro 2 e depois eu mostro 3. Ficou 23 ali porque eu não botei uma quebra de linha lá no documento, mas tudo bem. Eu mostrei o 2, adicionei 1, ele virou 3. Nesse caso aqui, tranquilo, bem fácil, bem fácil de se entender. Mas a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente pode querer fazer algo assim. Então eu estou mostrando a informação e incrementando ao mesmo tempo, tá? Mas isso aqui gera um pequeno problema. Se a gente vier aqui e executar, ele vai me mostrar 2 e 3, tá? É um problema e não é, tá? A gente tem que prestar atenção, porque isso aqui pode ser utilizado de duas formas. A gente pode colocar A mais ou opa, mais A, tá? Qual é a diferença de eu utilizar o A e o mais A? Basicamente, é o momento em que ele faz o incremento. Se eu colocar o $A mais, eu estou primeiro mostrando o $A, no caso aqui do eco, e depois incrementando ele. Se eu utilizo mais $A, eu estou primeiro incrementando e depois mostrando ele. Então, se eu mostrar assim, ele vai mostrar aqui 3 e 3. Então, primeiro ele incrementa, depois ele mostra. É a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer fazer algo desse tipo, de mostrar uma informação e incrementar ela ao mesmo tempo. Se a gente quer mostrar o valor atual, o que estava antes, na verdade, a gente bota $A mais, então ele vai mostrar aquele $A, vai mostrar o valor que está em $A, e depois vai incrementar isso.
ou se eu quero já mostrar um novo valor. Se eu quero mostrar um novo valor, primeiro eu tenho que somar ele, incrementar ele, e depois eu faço a amostragem. Então eu faço dólar, mais dólar A, tá? Então é uma coisa que tem que tomar cuidado quando quer fazer esse tipo de coisa. Ah, eu estou fazendo lá no comando de repetição, que eu vou mostrar para vocês depois, eu estou fazendo um while que tem que mostrar a informação na tela, mas eu quero economizar a linha, já coloco o mais ali. Tá, mas eu quero mostrar a nova informação ou a informação anterior. Então é possível fazer isso, tá? Só tem que tomar cuidado, colocar o operador de incremento e decremento antes ou depois da variável, tá? É bem tranquilo. Funciona bem, mas quando você gerar um erro, tu tem que voltar e fazer de novo, mas ele funciona bem tranquilo isso aqui, tá? Então, só tem que tomar cuidado em colocar antes ou depois da variável isso aqui, que gera a diferença, tá? E o menos funciona do mesmo jeito que o mais. E por último, então, a gente tem o sinal, dois asteriscos, que é o expoente. Então, eu elevo um valor ao outro valor. Então, no caso aqui, eu estou elevando a variável $A ao valor que estiver na variável $B, tá? Então, os operadores aritméticos eles são bem tranquilos. Onde complica mais é os operadores lógicos, mas a gente precisa ver os de comparação primeiro. Então, os operadores de comparação, eles fazem uma comparação entre dois valores, dois números, qualquer coisa, tá? Duas variáveis. Então, a ideia é que eu compare o que está ali, tá? Para isso, aqui, comparação, eu fiz um exemplo aqui, tá? No PHP, sempre que a informação, que a comparação retorna verdadeiro, ele retorna 1, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz uma comparação, se ela for verdadeira, ele vai retornar 1 lá para minha variável, e depois eu mando mostrar essa variável aqui. Então, se a gente vier aqui, comparação, ele está mostrando 1 ali de forma correta, tá? Então, ele está dizendo que o 1 é igual a 1, e depois ele retorna o ali. Se eu botar 1 é diferente de 1, por exemplo, e vier aqui executar, ele não retorna nada porque o falso é nada, tá? Então, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui no código, para vocês não acharem, não, por que está retornando 1 ali, ou por que não está retornando nada. Então, a ideia aqui é fazer uma comparação entre dois valores, certo? E depois mostrar se o resultado dessa comparação é verdadeiro ou falso, que é basicamente o que a gente vai utilizar depois lá no if, nos for, depois também tem isso. Então, a ideia é a gente fazer uma comparação entre dois valores para ver se eu entro ou não no trecho de código, tá? Então, aqui eu tenho uma comparação se os dois valores são iguais. Esse 1 aqui é igual a esse 1 aqui? O que vocês acham? Que não. Tu acha que não? Beleza, mas alguém tem alguma... É porque um parece que é característica e o outro é número real. Mas com esse sinal de igual aqui, com os dois sinais de igual só, eu estou comparando só o valor dele, tá? Então, não interessa se isso aqui é um caractere, que realmente está certo, e se isso aqui é um inteiro, tá? Nesse caso aqui, ele vai retornar verdadeiro. Então, tá lá o 1zinho dizendo que ele é verdadeiro, tá? Então, com os dois sinais de igual, para ele não interessa o tipo, ele só vê o valor. Se o valor for o mesmo, ele vai dar verdadeiro, tá? Se eu quiser ver se o tipo tá igual, eu coloco mais um sinal de igual. Agora sim, eu tenho um inteiro, 1, e uma string 1. Então, quando eu boto os três sinais de igual, eu estou verificando se o valor é igual e se o tipo também é igual. Nesse caso aqui, se eu vier aqui e executar, ele não me retornou nada, quer dizer que é falso, tá? Então, por quê? Porque ele viu que os números são iguais, então a informação que está ali é igual, porém, eles são de tipos diferentes. Ok? Tudo certo até aqui? Tudo certo, senhor. Então tá. Então tem que tomar cuidado só com essa parte. Quando vocês querem ver o valor, não interessa se o tipo é diferente. No caso aqui, se eu fizer com dois sinais de igual, não interessa se o tipo é diferente. Se os valores forem o mesmo, ele vai aceitar como o mesmo, tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado é quando a gente utiliza string. Então, novamente, se eu procurar nome em nome, ele vai retornar falso.
Por quê? Ele é case sensitivo nesse caso também. Ele vai procurar exatamente o que está aqui. Se ele não encontrar, ele vai dar como falso, tá? Isso é muito chato às vezes, porque a gente quer que o usuário cadastre lá o nome dele de uma forma, ele vai lá e coloca de outra, dá ruim. Então a gente às vezes tem que usar algumas ferramentas que tem, por exemplo, no PHP, que joga tudo para uppercase ou tudo para lowercase, que a gente bota tudo em maiúsculo ou minúsculo, e aí a gente consegue comparar de forma mais precisa. Que mais? Então a gente viu os dois sinais de igual, os três sinais de igual, aí a gente tem o sinal de diferente. Então ele verifica se um é diferente de um. Aqui vai retornar, obviamente, como falso. Se a gente botar diferente de 2, ele vai retornar verdadeiro, porque eles são diferentes. Mas se eu botar assim, dois sinais de igual e um exclamação, ele vai retornar verdadeiro também. Por quê? Porque ele verifica se os valores são diferentes ou se o tipo é diferente, tá? Se qualquer um deles for verdadeiro, ele retorna como verdadeiro lá no nosso caso, tá? Aí a gente tem os sinais de comparação mais comuns, que é o maior que, menor que, maior igual e menor igual. Então ele verifica se um valor é maior que o outro, se é menor que o outro, se é menor igual ao outro, se é maior igual ao outro, tá? Então a gente tem as igualdades aqui, então, valores iguais, valores e tipos iguais, valores diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que o de cima, é um legado lá que quem utilizava o C utilizava assim, tá? Agora, mas é aconselhado, na verdade, que se use desse formato assim, justamente porque a gente tem esse outro formato aqui embaixo que modifica um pouco o funcionamento dessa comparação, tá? Então aqui é o diferente, que ele procura se os valores são diferentes ou se os tipos são diferentes. A gente tem menor que, maior que, menor igual a que e maior igual a que, tá? Então é bem tranquilo, só tem que tomar cuidado com essa parte dos dois sinais de igual, que não pode ser um, porque senão ele vai atribuir o valor a uma variável, e sempre que a gente utilizar com um só, vai dar um erro nesse caso aqui, porque mas se eu tivesse com uma variável aqui, dólar A igual a 1, por exemplo, dólar A igual a esse 1, ele vai retornar sempre como verdadeiro, tá? Então, se a gente não colocar os dois sinais de igual, estiver atribuindo um valor a uma variável, como é que a gente está fazendo aqui, ele vai retornar sempre verdadeiro, tá? Então tem que tomar cuidado para, quando for fazer comparação, utilizar dois sinais de igual, e quando for fazer atribuição, então usar um só, tá? Bom, aí a gente vai para os operadores lógicos. Essa parte é que demanda um pouquinho mais de cuidado. O que faz esses operadores lógicos? Basicamente, ele vai verificar duas comparações. Como assim, professor? Ele vai fazer uma comparação, que nem a gente fez agora, e vai verificar, retorno verdadeiro ou falso? Ah, retorno verdadeiro. Vai pegar uma outra comparação e verificar, retorno verdadeiro ou falso? Ah, retornou verdadeiro também. Bom, aí a gente tem, dependendo do operador lógico que estiver sendo utilizado, dependendo da resposta que vier nas duas coisas, ele vai retornar verdadeiro ou falso, utilizando essas duas comparações, tá? Então, no primeiro caso aqui, o AND, que a gente chama, ou o E, tá? Traduzindo para o português, ele verifica se as duas condições são verdadeiras. Se as duas condições forem verdadeiras, aí sim ele retornará verdadeiro, tá? Se tiver uma só verdadeira e a outra falso, o que ele faz? Falso. Se tiver uma falsa e outra verdadeira, o que ele vai fazer? Falso. As duas falso, falso. Então, ele faz uma verificação se os dois valores são verdadeiros. Se qualquer um deles for falso, automaticamente o retorno disso aqui vai ser falso, tá? Aí a gente tem comando OR. O comando OR, ele basicamente faz a verificação se um ou o outro é verdadeiro, tá? Então, se os dois forem verdadeiros, ele vai retornar verdadeiro normal, porque ele reconhecendo um deles sendo verdadeiro, ele vai reconhecer como certo. Então, se os dois forem verdadeiros, ele também vai retornar verdadeiro. Se um for verdadeiro, qualquer um deles for verdadeiro, ele retorna verdadeiro também. Se nenhum dos dois for verdadeiro, os dois forem falsos, aí sim ele retorna como falso,
tá? Então tem que tomar cuidado com a diferença entre eles. E a gente tem o Shor, que é um OR um pouquinho diferente. O Shor, basicamente, ele só vai retornar verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Tá? Na verdade, ele só vai retornar verdadeiro quando um dos dois for verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, ele retorna falso. Tá? Então, ele é um formato que é utilizado, às vezes, para algumas coisas específicas, mas ele demanda um certo cuidado. Porque quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos, quando os dois forem iguais, os 3, os 4, dependendo de quantas operações a gente quiser verificar, se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, ele vai retornar falsos. Se somente um deles for verdadeiro, aí sim ele retorna verdadeiro, tá? Aí a gente tem o comando de não, então, de negação. Então, se a gente quer fazer uma verificação se um valor é falso, sendo que ele era verdadeiro, a gente faz uma mudança de operação. Então, a gente bota esse não aqui, que ele troca o resultado que seria daquela operação. Então, se a operação fosse verdadeiro, ele acaba retornando falso, tá? É utilizado às vezes quando a gente quer verificar algumas coisas que a gente sabe que vai dar uma condição, mas a gente quer verificar outra, a gente pode utilizar esse cara aqui. Além disso, a gente tem o E e o OU lá, o AND e o OR, escrito de outra forma, tá? Com 2 E comercial para o E e o 2 pipe, que a gente chama, que é as barrinhas paralelas e verticais, para o OR, tá? Eu, particularmente, costumo utilizar esse cara assim, tá? Mas quem quiser utilizar de outro jeito, vai ser aceito de qualquer forma. Mas se vocês forem olhar meus códigos com operadores lógicos, eles vão estar sempre com isso aqui ou com isso aqui, tá? Então, só para vocês saberem que esses caras aqui existem e eles são uma mão na roda quando a gente quer fazer várias verificações, porque tem como fazer de outras formas. A gente pode fazer um if, por exemplo, e depois fazer um outro if dentro e depois fazer um outro if dentro, ou a gente pode botar tudo numa comparação só e tocar um operador lógico ali para a gente tentar fazer as verificações tudo junto e poupar tempo e trabalho, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Então era isso. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso? O Vitor não tem dúvida. Não. Tá. O pessoal que tá com tudo ok, então, tem atividade para fazer lá no Moodle, tá? A atividade dessa aula aqui era só criar um códigozinho simples lá do Hello World ou Olá Mundo e botar lá. E já está disponível para vocês lá hoje. Acho que eu disponibilizei hoje de manhã, agora de manhã. A videoaula da próxima semana, então, onde a gente vai tratar sobre os operadores, aliás, os condicionais, as operações condicionais, então o if, else, if, o switch, e tem mais os comentários, e comentários em PHP, tá? Então a gente tem ali, então, uma aula sobre isso, e vocês têm algumas atividades para fazer já lá, tá? Assim que o Google me liberar essa aula gravada, então, ela vai ser disponibilizada lá no Moodle também, para vocês, se alguém quiser tirar alguma dúvida, o pessoal que não veio a aula hoje, que eu acho que veio todo mundo, não sei, mas o pessoal que não veio a aula hoje poder ter acesso a aula do que foi falado hoje, principalmente porque tem algumas coisas que a gente falou hoje que eu acho que não estão lá na nossa videoaula, ou estão um pouco mais explicadas, porque a videoaula foi um pouco corrida, mas a princípio tá tudo disponível para vocês. A princípio não, tá tudo disponível para vocês lá no Moodle. Vocês têm acesso a todas essas informações lá pelo Moodle, tá? Se ninguém tem dúvida, então a gente fica por aqui. Se alguém quiser conversar a respeito do Champ, é só ficar no final da reunião que a gente conversa. Ok? Tranquilo, senhor. Então tá. Um abraço a todos, bom feriado para vocês, boa Páscoa, e a gente se vê semana que vem, então. Até, senhor. Igualmente. Até, senhor. Bom final. Valeu, senhor. É, senhor.